A verdade liberta, mas a mentira aprisiona. Olá, queridos, a paz do Senhor. Me chamo Paulo Roberto Júnior. Tem uma palavra de Deus para você, mas antes vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, para que a gente possa alcançar mais irmãos. A nossa mensagem de hoje está no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32, que é muito conhecido, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, nós sabemos que o diabo é o pai da mentira. Sem dúvida, o inimigo ele se aproveita da falta de conhecimento, de entendimento das pessoas, para aprisionar as pessoas no engano e na mentira, porque de fato ele é o pai da mentira. Mas o nosso Senhor Jesus, ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade, ele é a luz de Deus na nossa vida, para iluminar os nossos passos, iluminar os nossos planos, tudo que nós temos. Jesus, ele traz luz, ou seja, quando a luz da verdade chega, a mentira, ela tem que se afugentar, ela tem que ir embora, ela tem que ser destruída. E nós precisamos buscar essa verdade, nós precisamos buscar essa luz. E o próprio Jesus, ele diz isso: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos ter sede e fome dessa verdade. Nós precisamos buscar a verdade de Deus para a nossa vida. Há muitas pessoas que, apesar de serem de Deus, de terem promessas de Deus, ainda não estão vivendo o melhor de Deus para a vida delas, porque ainda falta conhecimento, falta entendimento. O próprio Osés fala sobre isso, né? O meu povo sofre por falta de conhecimento. Quantas pessoas, né, que por não conhecer os seus direitos em Deus, inclusive até na vida realmente natural, não saber os seus direitos, por exemplo, o direito do consumidor, às vezes por falta de conhecimento a pessoa é passada para trás. Espiritualmente não é diferente. Como eu acabei de falar, o inimigo ele se aproveita da ignorância, da falta de conhecimento das pessoas e faz com que as pessoas permaneçam em sofrimentos, permaneçam no pecado, permaneçam no engano, e a vida não flui, a vida não vai para frente. Então é da vontade de Deus, né, que a verdade alcance o nosso coração. É da vontade de Deus que a verdade nos liberte, nos traga o norte, a direção que nós precisamos. Então conhecereis a verdade vos libertará, é o que o Senhor Jesus fala pra gente. Agora, aqui em João, no capítulo 15, no versículo 3, Jesus, conversando com seus discípulos, ele fala o seguinte: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito, ou seja, pela palavra que vos tenho falado. Jesus está falando o quê? Que o poder da palavra nos limpa, ou seja, o poder da palavra nos transforma, nos liberta dos enganos, da mentira do diabo, de tudo aquilo que nos impede de viver o melhor do Senhor. Ou seja, ele diz: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Que Jesus está falando o seguinte: tudo aquilo que eu tenho ensinado para vocês, tudo aquilo que eu tenho passado para vocês é libertador. Está libertando vocês dos aprisionamentos, das angústias, está libertando vocês de aprisionamentos familiares. Quantas pessoas que estão presas a sentimentos ruins em relação à família? Quando eu me refiro a um aprisionamento familiar, eu não estou colocando a família no sentido ruim, pejorativo. Eu estou falando de sentimentos ruins. Quantas pessoas que cultivam no coração e guardam no coração mágoas, ressentimentos, não falam com algum familiar. Quantos pais que não falam com seus filhos, filhos que não falam com seus pais, irmãos que não se dão bem por conta de uma questão que aconteceu, de um aborrecimento, de um desentendimento, e não houve liberação de perdão, não houve reconciliação. Quando nós ouvimos a verdade de Deus, ela nos liberta desses sentimentos ruins, dessas coisas que nos aprisionam, que faz com que a nossa vida não vá para frente, faz com que a nossa vida fique ancorada. Há muitas pessoas que não vivem o melhor de Deus, não é porque Deus não quer dar o melhor para elas, mas é porque falta conhecimento. Então Jesus está falando o seguinte: vocês estão limpos pela palavra que tenho falado. Olha a importância de ouvir a palavra, olha a importância de buscar conhecer a Deus e conhecer a sua vontade, ou seja, a vontade de Deus. Paulo já falou, o apóstolo Paulo, é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus para nós. E quantos acham que a vontade de Deus para ela é algo ruim? Eu acho que a vontade de Deus é que eu tenho que sofrer mesmo. A vontade de Deus é que eu não tenha saúde. Eu acho que eu nasci para viver sofrendo. Se essa é a vontade de Deus, quer dizer, eu vou aceitar. Quantas vezes eu ouvi isso e continuo ouvindo? Às vezes a pessoa está com um problema de saúde e chega... pastor, acho que a vontade de Deus é essa mesmo. Que eu fique doente, eu acho que essa é a minha missão. Não, queridos. A vontade de Deus é boa. Claro, os problemas, eles existem. O próprio salmista diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor livra. Problema, luta, todo mundo vai passar, seja financeiro, familiar, mas afirmar que essa é a vontade de Deus, uma coisa é a vontade de Deus, outra coisa é a permissão de Deus. E a permissão é totalmente diferente da vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Agora, a falta da verdade, a falta de conhecimento, de entendimento, faz com que a gente aceite qualquer coisa e ainda coloque na conta de Deus. Não, essa é a vontade de Deus. Não
é. A gente precisa buscar o conhecimento da palavra do Senhor. Aqui em João, no capítulo 14, no versículo 6, que é bem conhecido, que disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Não existe o outro. Não é santo, não é igreja, não é o Papa, não é o padre, não é o pastor, não é o bispo, não é a bispo, não é a pastora, é apóstolo, é semideus. Não, Jesus é o único. Ele é o único. Ele é a ponte que me leva a Deus. Agora, eu falo isso com respeito aos meus irmãos, que são líderes, respeito meus irmãos católicos em relação aos santos, às imagens. Não estou aqui fazendo uma crítica, eu estou falando uma verdade. Só existe um caminho e Jesus é o caminho. Ele é a ponte que me leva até Deus. Ele é a verdade. Ou seja, nós precisamos buscar a verdade de Deus para a nossa vida. Tem um outro versículo que nós vamos ler aqui, que é João 17, no versículo 17, que diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, a palavra de Deus é a verdade. É a verdade absoluta. O mundo, a vida, as coisas, pode até ser relativo. Muita coisa de fato pode ser relativo, mas a palavra de Deus não. O próprio Jesus falou: os céus e a terra passam, mas as minhas palavras, elas não passam. A vida, entre outras coisas, pode ser relativo, pode ser subjetivo. A palavra, não. A palavra de Deus é a verdade. Creia na palavra, busque conhecer a palavra, porque é essa palavra, é essa verdade que nos liberta. E como nós falamos no início do vídeo, a verdade de Deus nos liberta, mas a mentira do diabo nos aprisiona. Que possamos ser livres, porque como diz as Escrituras, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela verdade do Senhor. Abra o nosso entendimento, ilumina, Senhor, os nossos olhos espirituais, abra o nosso coração para que nós possamos conhecer a verdade, porque é conhecendo a verdade do Senhor que nós somos livres dos enganos, dos aprisionamentos, das mentiras que o inimigo cria e muitas mentiras que inclusive o nosso próprio coração cria, mas que nós possamos ser livres para te servir, para te adorar e para viver a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Queridos, vou ficando por aqui mais uma vez. Peço para você deixar o seu like, deixa um comentário, se puder envia esse vídeo para alguém. E além disso, se inscreve no canal, pede um amigo, alguém que você conhece. Vamos fazer com que esse canal ele possa crescer e alcançar mais pessoas. E vamos continuar juntos servindo o Senhor nesse devocional. Que Deus abençoe e até a próxima.